Vamos falar sobre homeopatia. Doutor Moisés está com a gente. Seja bem-vindo. Melhor agora. Que bom, né? Que bom. E eu nem comecei a fazer o tratamento de homeopatia. Não, mas você é ótimo, eu te conheço há muitos anos. E você sabe que é legal a gente falar de homeopatia? Porque ainda tem muita gente que tem aqueles antigos conceitos completamente errados em relação à homeopatia. Se você tem dúvidas, mande pra gente pro Instagram do Mulheres. E informação correta, gente, tem que ser vindo de um médico. Não é informação correta. Eu amo a internet. Eu acho que mudou absurdamente a vida da gente, facilitou bastante. Mas a gente tem que escolher os locais que a gente pega informação e que informação que você pode acreditar e informação que você não pode. E com homeopatia é bem isso, né? Tem muito mito em cima dessa história, verdade. Né? A gente tem alguns concorrentes, né? Um deles se aposentou, que é o Dr. House. A gente já não tem mais o problema. Dr. House é uma pena. Mas o Dr. Google continua atendendo. Ele não tem consultório, não tem número de telefone, não responde e-mail. Não tem CRM. Não tem CRM, mas é o maior volume de consultório de médico que a gente conhece. E aí a gente tem que tomar cuidado, viu? Temos mitos e verdades. Hoje vamos falar sobre homeopatia para a gente já esclarecendo muita dúvida aí. Quer ver? Vamos ver a primeira delas? A homeopatia pode ser considerada uma medicina preventiva. Isso é uma questão bastante interessante. Não é só homeopatia, a gente faz isso em pediatria, faz isso, deveria fazer isso no nosso dia a dia. Sim, Quando você fala do Papa Nicolau, do autoexame de mama, a homeopatia tem a sua ação preventiva, porque a consulta com o médico homeopata leva em consideração muitas questões que a gente chama de sintomas. O que é sintoma? Sintoma é uma coisa que é você diferente do que você é normalmente. Sim. Então, por exemplo, você dorme bem. Você dorme um pouquinho pior, isso pra gente é um sintoma. Isso pode ser um sinal de alguma outra coisa que não tem a origem necessariamente no sono. Quer dizer, eu não preciso esperar ter uma febre, um problema de saúde de fato para começar a tratar com homeopatia, não, né? Mas também, se aparecer, também pode tratar. Mas não há necessidade, principalmente assim, você tem bronquite. Então a gente começa a tratar, fazer uma forma de tratamento para que você minimize os sintomas, espace crises e às vezes até passe um bom tempo assintomático. E usando a medicina preventiva como base, né? Verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Medicamentos homeopáticos podem ser consumidos por qualquer faixa etária. Yes, verdade, verdade mesmo, das mais verdadeiras. Gestante, bebê recém-nascido, terceira idade, homem, mulher, adolescente, não existe restrição ao uso do medicamento homeopático. Ele pode ser usado em qualquer faixa de idade. Mas aí a gente entra num outro aspecto. Tem muita gente que fala assim, mas um bebê? Mas não é um remédio? Como vai se dar para um bebê recém-nascido? Como qualquer remédio. Sim. A diferença é só que a gente, por exemplo, um bebê que tem gases, ao invés de você dar uma substância que pode até resolver, mas pode trazer alguns efeitos colaterais, a gente tem como tratar o bebê e não os gases. A gente muda a reação do bebê. E não é só criança, a gente trata animais. Sim, é verdade. A gente trata, o dentista hoje em dia também é uma especialidade homeopática. Vamos ver mais um mito, verdade? Os remédios da homeopatia não podem ser usados junto com os alopáticos. Olha, remédio de homeopatia pode ser usado com alopatia, com vacina, com acupuntura, com qualquer tratamento que seja considerado ético e que seja prescrito e orientado por um profissional especializado. Agora isso aqui já é bem antigo. Sim. Antigamente se falava bastante, né? Se você tomou uma vez na vida um antibiótico, a homeopatia não funciona. Acabou. Não funciona, não é verdade. Uma bobagem, né? Total. Vamos ver mais um? O tratamento homeopático pode provocar reações alérgicas. Não. Existem algumas confusões, né? O que o tratamento homeopático pode fazer, eventualmente, na busca do tratamento, é às vezes uma agravação de sintoma. Isso quer dizer o quê? Que o remédio está errado? Não, que o remédio está certo, mas a potência dele está muito alta. E isso é importantíssimo que se comente com o profissional que prescreveu. Então, ele não causa alergia. Então, se eu estou com uma enxaqueca, eu tomo um remédio homeopático e a minha enxaqueca piora. É sinal que está uma superdosagem da minha medicação homeopática. Ou a potência está alta, ou você tomou várias vezes, ou alguma coisa aconteceu, ou até uma evolução da enxaqueca ou alguma coisa associada à enxaqueca. Então, por isso é importante conversar com um médico homeopático. Porque aí o médico vai saber, através de outras perguntas e outras respostas... Suspender o remédio, trocar o remédio, associar outra coisa, pedir para avaliar. Vamos ver mais uma? A homeopatia é eficiente para tratar doenças crônicas? Sim, a gente faz excelentes acompanhamentos com doença crônica com homeopatia.
As bronquites, as enxaquecas, as tensões pré-menstruais. Existem vários quadros que podem sim ser acompanhados pela homeopatia. Às vezes não só homeopatia, às vezes a gente tem que associar e em alguns casos ela também pode ter uma dificuldade de ação como qualquer outro tipo de tratamento. Agora, o médico homeopata, ele também, quando há necessidade, ele receita alopatia, né? Ele é médico, ele né? É médico, né? Ele é médico, sim. Não é curandeiro, não é nada disso, gente, Não. é médico. Aliás, é até importante a gente avisar, se alguém for passar em consulta com um médico homeopata, não espere que ele esteja na sala com incenso, turbante e flutuando. Isso não é verdade. Se isso acontecer, Mito. é mito. É mito. É sonho. Isso. Ou pesadelo, né? Vamos ver mais uma? Olha, durante o tratamento homeopático não é permitido tomar vacina. Mito, mito. Inclusive, se você entrar na homepage do site da Associação Médica Homeopática Brasileira, tem um aviso assim: a Associação Médica Homeopática Brasileira recomenda o uso e a aplicação de todas as vacinas do calendário oficial de vacinação. Mas, então, menino, existia antigamente essa questão, porque as vacinas podem trazer alguns efeitos. Podem. A gente tem dentro da homeopatia medicamentos que previnem, aquela história da preventiva, Faz e que esses tratam efeitos. esses efeitos. Então, deve sim vacinar, né? Com toda certeza. Vamos ver mais uma? Mudando. Outro, isso. Se tocar com as mãos, o remédio de homeopatia perde o efeito. Ele não perde o efeito. O que acontece que a gente fala para não pegar na mão? Como a gente tem energia na nossa mão e o medicamento homeopático é energia, pode acontecer alguma alteração. Mas você está vendo? Ali são os glóbulos, né? O remédio homeopático tem em líquido. Fica difícil tomar gotinha, você pinga na mão e vai tomar. Lamber a mão não vai dar certo não, Não né? resolve. Então, no caso das bolinhas, que o ideal é não mastigar, é chupar, por isso que a gente, criança pequena, tem dificuldade de prescrever os glóbulos, então prescreve gotas. Mito, pode usar. Pode usar, pode colocar as mãos. Vamos ver mais um? O tratamento pela homeopatia é mais longo do que seria o tratamento com os remédios convencionais. Isso não é verdade. Por quê? Se eu tenho uma crise de bronquite, eu tenho condições de tirar essa crise de bronquite com um tratamento agudo de homeopatia tão ou mais rápido que uma crise normal. Pode ser feito um tratamento de doença crônica também com homeopatia. Agora, se eu vou tratar por muito tempo com homeopatia uma doença crônica, não é porque o tratamento demora, é porque a doença é crônica. Quer dizer, a doença já era crônica, então com qualquer medicamento que se usasse, Você vai ter um tratamento prolongado. longo, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Depois tem muita pergunta, dá para você mandar as suas, hein? Existem doenças que não respondem à homeopatia. Isso é muito legal e muito oportuno. Verdade. Primeiro, por a razão. Homeopatia não trata doenças. Homeopatia trata pacientes que mostram a sua forma de adoecer e a gente usa isso para corrigir. Por que isso é importante lembrar? Primeiro, estamos na época de dengue e de zika vírus e está circulando um composto, um complexo homeopático que tem uma ação de proteção contra a dengue e contra a zika vírus. Muitos homeopatas ficam bravos porque a gente fala isso, mas de verdade não existe nenhum estudo comprovatório que fizeram um estudo como deve ser feito cientificamente para ser aceito e que mostre que exista uma prevenção disso. Isso é tão importante que saiu ontem numa revista, não sei se tem problema falar o nome, enfim, é super interessante, de um estudo feito na Austrália, de um pesquisador que avaliou 68 estudos de tratamentos crônicos com homeopatia. Nesses tratamentos, os estudos dizem tratar AIDS, artrite reumatoide, a estomatite pós-quimioterapia, ou seja, são doenças que não são tratadas pela homeopatia. Sim. Então, na realidade, se acusa a homeopatia de não fazer efeito, quando o que se deveria ser feito é acusar a pessoa que fez o estudo de ter feito um estudo mal feito. Com ignorância. Porque são doenças que você não consegue tratar através da homeopatia, então não adianta a gente tentar provar nada numa doença. É como se eu tentasse tratar uma doença, sei lá, fazer uma quimioterapia com uma pomada que se passa. Lógico que a pomada não é ruim, mas não é para aquela doença. Então precisamos tomar cuidado, porque assim, como você colocou a ideia de que a homeopatia trata tudo, se eu tenho um tratamento para o qual ela não é indicada e eu dou imaginando que ela vai tratar. E outra coisa importante, eu e você vamos sair na chuva, nós dois vamos ficar com a mesma chuva. Você pega uma pneumonia, se Deus quiser não, e eu pego uma
crise de bronquite. Ah, eu pego se Deus faringite quiser, sempre. Isso, ótimo. Você pega uma faringite e eu pego uma bronquite. Você tomou a mesma chuva que eu. Por que a minha chuva é faringite e a sua é bronquite? Você vai tomar um remédio e eu outro. Somos corpos diferentes. Isso. Então a gente não trata a doença. Mas acho que o problema é justamente esse. É a falta de informação correta. Verdade. É saber que a homeopatia não é inimiga da alopatia e nem a alopatia inimiga da homeopatia. Não. É uma medicina só. São dois caminhos para a gente conquistar a saúde. São duas formas de abordagem diferente de paciente, com forma de tratamento de paciente, e no final das contas, a meta dos dois é melhorar mesmo, né? a saúde do paciente que busca a gente. Vamos ver a primeira dúvida que surgiu, ó. Maria Célia, é verdade que não se pode deixar os remédios homeopáticos perto de aparelhos eletrônicos e celulares? Maria Célia sabe tudo. É assim, como ele é energia, o medicamento homeopático é a base de energia, os celulares e os aparelhos eletrônicos podem interferir na ação do medicamento, sim. E já foi comprovado até cientificamente que a gente dormir com o celular do lado, com televisão, que a gente fala, mas está desligada. Mas fica aquela luzinha, está ligada. Aquilo emite energia e isso faz com que o sono da gente não seja um sono tão adequado, Pode né? acontecer, sim, sem dúvida. Então, para o medicamento, pior ainda, isso é verdade, né? não pode, melhor não fazer isso. Um beijo, viu, Maria Célia? Vamos ver mais uma? Meu filho tem 5 anos, pergunta a Sônia, e adora tomar as bolinhas de homeopatia. Me descuidei e vi que ele tomou mais do que a dose recomendada. Isso pode ser perigoso? Sônia, é assim, remédio não deve ficar à altura de Alcance, criança, né? nenhum deles de forma alguma. Na homeopatia, faz menos problema pegar o vidrinho e tomar todo ele de uma vez, isso é uma dose, do que pegar uma bolinha, tomar agora, outra tomar agora, outra porque eu estou estimulando energeticamente a cada... Então, você pode ter a cada tomada, é uma dose. Não cada bolinha, mas cada Quer tomada. dizer, não é a quantidade, é a frequência. É a frequência. Que conta. Isso, então, se tomou de uma vez, não tem problema. É gostosinho, é um problema porque ele é gostosinho, mas o ideal, isso mostra só o seguinte, esse filho de 5 anos já escala, já é curioso, já vai atrás das coisas. Então, já é um mais perigo, é ficar de olho né? nesse de 5 anos do que no remédio. O remédio de menos. No caso aqui, nesse sentido, da homeopatia. Um beijo, Sônia. Vamos ver mais um? Solange Vieira. Existe diferença entre os remédios homeopáticos de gotas e os glóbulos? Solange, é assim, o remédio homeopático é o mesmo. O que muda um pouquinho é a concentração, porque é feito o remédio líquido, o glóbulo é colocado no líquido, o que é absorvido é o que vai no remédio. Mas os dois têm ação e a gente tem a indicação para um ou outro tipo, dependendo do tipo de paciente. Como você diz, criança, normalmente é mais fácil. É mais fácil dar as né? gotas. A questão dessas gotas, elas podem ser feitas em base hidroalcoólica ou até em glicerina. O que muda é a validade do medicamento. Se você fizer em água, ele vale por 24 horas. Se fizer em 5%, em 10%, em 30% de álcool, ele vai aumentando até 2 anos. E em glicerina até uns 2 meses. Mas aí tem muita mãe que fala, mas álcool, base de álcool para criança? Então, ele é feito em base hidroalcoólica. Isso é, vamos dizer, 30% que é o máximo, significa que de 3 gotas que ele toma, uma é de álcool. Já é um medicamento utilizado assim há muito tempo, não tem contraindicação, a gente costuma acompanhar, não induz alcoolismo homeopaticamente. Está com dúvida? Pega o glóbulo, dissolve na água e dá para tomar. Que dá na mesma, né? Beijo, Solange. Vamos ver mais uma? Lara, grávidas podem fazer tratamento com homeopatia ou pode ser perigoso para o bebê? Homeopatia é muito legal para tratamento de gestante, para aquelas fases onde a gente tem as náuseas, aquela dificuldade de adormecer e já incomodando, já tratando, acompanhando a gestante, você já tem uma interferência no bebê que já nasce relativamente homeopatizado. Ele recebe isso, depois ele recebe os anticorpos da mãe, depois vai receber leite materno, quase garantia total de saúde, fora as vacinas que vêm depois. Agora, para esse bebê que já está, vamos dizer, acostumado, vai com homeopatia, já que a mãe, durante a gravidez, fazia uso, quando ele precisar, o corpo dele reage mais facilmente também? O corpo reage mais fácil, é um bebê que tem menos sintomas de cólicas, de gases, de refluxo, é um bebê que pode dormir melhor. A gente tem algumas utilizações em algumas fases e ele reage melhor, sim, ao tratamento homeopático. O que não quer dizer que o bebê que comece depois, ou que a criança que comece, ou que o adolescente, ou que o adulto não tenha. Tem. O problema é que quando você pega um adulto que você vai começar a tratar com homeopatia,
eu pergunto na consulta assim, e aí, o que te trouxe aqui? Ele fala assim, além das pernas, um monte de problema. Então, e aí eu tenho uma história enorme de questões para tratar e você vai acompanhar 2 horas de consulta. Foi o que você disse no início. A gente não trata com homeopatia doença. Exatamente. Trata o indivíduo e o que causou essas doenças. Exatamente. Né? E isso é bem complexo, né? Muito. Por isso que a consulta é diferente, é longa e a gente pode abordar vários aspectos daquele paciente. Muito bem. Beijo, Lara. Vamos ver mais uma? Marcela de Castro. A homeopatia trata problemas psicológicos como síndrome do pânico e depressão? Então, a homeopatia trata pessoas que estão passando por momentos de síndrome do pânico e depressão. Muitas vezes a gente pode tratar só com homeopatia, em algumas vezes podem ser associados medicamentos alopáticos, sempre esse paciente deve ter o acompanhamento psicoterápico e algumas vezes o paciente precisa ter o acompanhamento psiquiátrico para ser medicado de uma outra forma. Cada caso é um caso e ele precisa ser avaliado individualmente. Essa é uma característica legal da homeopatia. Você avalia cada caso. Não tem aquele remédio que serve para todo mundo que tem dor de cabeça. Mas até mesmo aquele remédio que é para dor de cabeça não serve para todo mundo, né? E além do que, aquele remédio que eu estou usando para você, porque você vem com a queixa de dor de cabeça, ela pode regular teu intestino, teu sono, é o mesmo remédio. Porque a gente está equilibrando você. Isso na homeopatia, gente. Na homeopatia. Não na alopatia. Exatamente. A alopatia, ela trata a doença, ela não trata o indivíduo. Exatamente. Ela trata a doença, a gente fica livre da doença e tem que ir atrás de entender como o corpo da gente e o que a gente não está sabendo lidar ou gerir, que vira doença, né? E se eu tiver uma pneumonia bacteriana, eu quero antibiótico para mim. E vou tratar com homeopatia também. Também, né? Dependendo do quadro. Em alguns quadros, dependendo da fase que você pega, você pode dar início com tratamento homeopático. Sempre após uma consulta com o médico. Não é chegando em farmácia que a gente encontra homeopatia, vendo lá o númerozinho e vendo na relação, número tal é para prisão de ventre, então eu vou usar esse, né? Exatamente. Vamos ver mais uma dúvida? Luana Borges, dizem que durante o tratamento homeopático, o doente tende a piorar para depois melhorar. Isso realmente acontece? Então, isso pode acontecer, é sinal de que eu acertei o remédio, mas é que a potência dele está alta, ou que eu repeti demais o tratamento, ou que ela resolveu achar tão gostoso aquela bolinha que ficou tomando uma. Muitas, né? Muitas, e aí você pode ter um estímulo intenso e o paciente dá uma piorada do sintoma. Você suspende o remédio, tem como antidotar, se for o caso de uma reação muito intensa, e a gente pode dar continuidade ao tratamento super tranquilo. Olha, gente, vamos lembrar, a gente está falando de homeopatia, que é uma medicina, as pessoas falam, é medicina alternativa. É alternativa, dá um medo disso? Então, eu gosto mais da ideia de que a homeopatia não é uma terapêutica alternativa. Ela é uma alternativa terapêutica. É o oposto, é verdade. Pois é, eu tenho um quadro, você vem passar em consulta comigo. Eu vou escolher entre as formas terapêuticas que a gente tem para você, a melhor, a que é melhor. O meu compromisso não é com a homeopatia, o meu compromisso é com você. Você entrou na minha frente, eu preciso melhorar você. E, se possível, melhorar você e ajudar todo mundo em volta. Eu sou pediatra. Muitas vezes, e a gente acaba atendendo adulto pela homeopatia. Um dos tratamentos bárbaros de homeopatia que a gente faz em consultório é para TPM. E às vezes resolve com uma dose de um remédio. O marido me liga. Escuta, tá tão bom, não posso dar todo dia ou todo mês. Se der todo mês e não houver necessidade, o quadro piora, ao invés de melhorar. Então, existe o acompanhamento, existe a condição boa, o momento bom, a hora boa para a gente poder fazer o tratamento e ele ser muito bom. Assim como existe a hora do tratamento alopático. Sim, e que vai ser muito bom também, a homeopatia não cuida de obesidade, não trata obesidade. Ah, não, mas tudo bem, mas por que você engordou? Eu engordei porque eu sou ansioso e ansioso eu como. Então trata a ansiedade, né? Isso. Então. Mas que aí não faz adianta. Você emagrecer. Precisa fazer uma alimentação correta, sim, né? Precisa fazer atividade física regular e precisa ter um bom estilo de vida. Gente, a gente tem que fazer a parte da gente. Uma pílula mágica, isso não vai existir. Verdade. Esqueça, viu? Verdade. Olha, doutor Moisés, claro que volta mais vezes ao programa. Tem um site que não está aqui. Tem sites, tem algumas questões aí, mas assim, é só me achar assim, procurar Dr. Moisés no Google. Dr. Moisés, você vai me achar. Ele. Eu tenho um site, eu tenho um blog, eu tenho um Face, Twitter, Instagram, etc. Sabe o que eu vou te dizer?
É fantástico, seria mais fantástico se o pessoal do CRM começasse a pensar desse jeito. A gente está falando de informação. E quando a gente dá um site de um médico aqui, é porque a gente sabe que os médicos que participam desse programa são médicos, antes de mais nada, que têm uma preocupação em levar a informação correta. Então, ali são matérias que os médicos escrevem, falando sobre temas que vão ajudar a população. Nunca isso induz a automedicação e nem achar que aquele médico é o senhor da razão. Até porque a gente não fala de remédio, não induz tratamento. Nada. A ideia mesmo Tira dúvida sobre doença, falar. né? Mas é só procurar. E você encontra o Dr. Moisés. Eu respondo não só as dúvidas dos meus pacientes, como de quem não é meu paciente. É o que é importante. Então, para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Obrigado é sempre a você. bom ter lá aqui, viu? Obrigada mesmo. Estou com saudade.